Oi, amorzinho, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, me ajuda deixando seu like para o YouTube recomendar meu vídeo para pessoas que ainda não me conhecem, combinado? O tema do vídeo de hoje tem tudo a ver com o que eu contei para vocês sobre o lançamento dos meus livros. Com isso, muita gente veio me perguntando se eu tinha dicas para dar, que queriam ideias para começar a escrever, que querem aprender a escrever melhor, querem aprender a elaborar suas ideias, mas não sabem como, até porque essa informação é muito escassa na internet, né? Não é muito valorizado. Então eu tô aqui pra contar pra vocês algumas dicas que eu aprendi escrevendo, assim, na dura, na marra, e que eu quero compartilhar com quem quer que seja que esteja aqui comigo, combinado? E então eu vou começar. E a primeira dica é pra você definir o gênero da sua obra. Porque você pode ter várias ideias, muito boas ideias, mas você tem que elaborar qual é o cerne disso tudo. É mistério? É romance? É fantasia? É investigação? O que é? O que você quer abordar? É um tema religioso? Você tem que decidir. Decidido esse tema, você tem que se agarrar a ele como quem se agarra ao amor da sua vida. Feito isso, só assim você vai partir para o segundo tópico, que também é muito importante, que é definir o tema. Não confunda tema com gênero. O gênero é algo mais grande e o tema é algo que você vai colocar no seu gênero. Sobre o que é, por exemplo, se você está escrevendo um livro de romance, o seu tema do livro pode ser um romance adolescente de pessoas que acabam se conhecendo na escola, ficam juntas até a adolescência, mas que por algum motivo elas acabam se separando e tendo que se comunicar apenas através da internet. Uma das famílias não aprova o relacionamento, elas acabam se separando e só se reencontrando 10 anos depois, quando elas já estão adultas, inclusive casadas com outras pessoas, por exemplo. Isso é um exemplo de um tema de um livro. Você pode fazer isso, ou você pode fazer qualquer outra coisa. O importante é que você tenha ele bem definido, com início, meio e fim. E a partir disso, você escreve ele só para você, como algo muito pessoal, que você tem que se agarrar e não fugir dele de maneira alguma. E com isso, você vai conseguir fazer o próximo tópico, que é estruturar bem os personagens. Você, antes de escrever qualquer coisa, estruture. Quantos personagens vai ter sua obra? 5, 10, 2, 15, 20? Que seja. O importante é que qualquer um deles, quantos sejam, tenham qualidade. Qual é o nome deles? Qual é a idade deles, de onde eles vieram, quais são as descrições físicas deles, quais são as descrições psicológicas, se eles têm alguma peculiaridade, se eles têm alguma deficiência, se eles têm alguma coisa muito marcante, muito extravagante, como, por exemplo, alguém que só usa vermelho, ou uma pessoa que só tem um olho, ou uma pessoa que tem uma cicatriz na cara, ou ela é extremamente bonita, uma beleza tal como se fosse um deus, sei lá, do multiverso. Você tem que definir todos os personagens, sem preguiça, fazer uma listinha aí de como que vai ser cada um deles, contar um pouquinho da história deles, escrever nome e sobrenome, porque eu tenho nome e sobrenome e você também, então seu personagem tem que ter nome e sobrenome, não apenas nome ou apelido, combinado? Por mesmo que você não use, tem que ter nome e sobrenome, porque isso vai dar uma identidade para ele, combinado? O próximo é que você já vai poder começar a fazer um esboço. Não confunda esboço com um rascunho ou manuscrito principal. O esboço que você vai fazer é algo muito pessoal só para você. Como, por exemplo, você não vai estar se preocupando com as regras de gramática ou aonde você coloca a vírgula, ou se seu português está bem correto, ou se você está sendo redundante ou repetindo muitas palavras. Você vai estar se preocupando em explorar suas ideias e ir a fundo nelas, mas sem se perder do gênero e do tema, e nem dos personagens que você alocou. Feito isso, aí sim você vai poder fazer o seu primeiro manuscrito, e aí você vai fazer ele em um lugarzinho fechado, sem internet do lado, sem rede social, com o celular no silencioso, se possível desligado, para que você consiga se concentrar no seu universo pessoal. É muito importante para um escritor ou qualquer pessoa, qualquer artista, qualquer pessoa que use o intelecto, não ter distração ao seu redor, porque isso desconcentra e acaba tornando o seu processo mais cansativo e mais doloroso do que deveria ser. Então, diminuindo as distrações, neutralizando as redes sociais, você vai conseguir emergir mais fácil no seu universo pessoal. Eu mesma só uso as redes sociais para postar as coisas, mas quando eu vou escrever,
nos dias que eu vou escrever, eu desligo o celular. Realmente, só ligo no dia seguinte, porque até ver as notificações, mesmo que elas não estejam com barulho, acaba dando uma certa ansiedade na gente. Isso a gente não quer, porque a gente está tentando criar algo novo a partir do nosso intelecto. Então, evite, por favor, ao máximo, a todo custo. Agora vamos para a próxima dica. Você tem que estabelecer uma rotina de escrita. Tudo bem, tem muita gente que fala: eu só escrevo quando eu tenho uma boa ideia. Mas você não vai precisar só escrever quando você tem uma boa ideia, porque você já tem seus personagens definidos, você já tem a estrutura bem definida, você já tem o gênero, você já tem um roteiro, você já entendeu que você tem que evitar distrações. Então é muito importante você ter uma rotina de escrita. A gente não escova os dentes todos os dias, a gente não toma banho, a gente não come, a gente não arruma a nossa cama, não troca nossas roupas íntimas, escova os dentes, tudo isso faça parte da escrita, sua rotina. Assim como você acorda e vê as notificações do celular, vê as mensagens do WhatsApp, você tire um tempo para escrever. Nem que seja 15 minutos, 20 minutos, o tempo que você tiver disponível. O quanto mais, melhor, na verdade. Mas o tempo que você tiver disponível, mas que não te canse, tá bom? É muito importante, porque assim, os personagens, cada vez que você passa mais tempo com eles, se tornam mais vívidos. E cada vez, assim, conforme você adquire o hábito da escrita, cada vez vai se tornando mais fluido e mais fácil para você conseguir executar. De início, você não vai conseguir escrever mais que 1 ou 2 páginas e você vai passar horas e horas escrevendo. Depois você vai conseguir escrever 3, 4 páginas por dia. Você vai conseguir escrever depois 5, 10, 15 páginas por dia. Você vai conseguir elaborar ou você vai conseguir escrever o seu texto de uma forma que você não precise revisar depois. Então é muito importante que você estabeleça uma rotina de escrita, mas também não se cobre muito, como por exemplo, eu passei 5 horas escrevendo, mas só escrevi 5 páginas. Tudo bem, isso acontece. O importante é que você foi lá e fez. A sua história está progredindo. A sua verdade está progredindo. Não se compare com outros artistas ou falando assim, mas o meu primo escreveu não sei o que lá em 10 dias. Você não é o seu primo. Cada um tem um processo pessoal que deve ser respeitado. O importante é que você melhore seu elo com a sua criatividade, com os seus sentidos e com tudo que você quer transmitir. Por isso que a rotina é importante. Não pela questão de velocidade, não por onde você vai chegar ou como você chegar, mas sim pela questão da escrita ser um ato muito intimista que você precisa cultivar como se fosse uma plantinha que precisa de água todos os dias. Agora a última dica, e talvez a mais importante de todas: leia muito. Desligue a TV, procure ler um livro que você gosta. Não precisa ser um livro cheio de palavras rebuscadas e difíceis. Não precisa ser um livro best-seller. Procure algo que realmente te encante, algo realmente que você goste e que te faça... de preferência o meu, leia meu livro. Que te leve a outro cenário, outro universo, um lugar fantástico, algo que te acalme, algo que te relaxe. E se inspire neles. E não entenda se inspirar como copiar. Porque se você estiver copiando outro autor, você só vai estar criando uma colcha de retalhos e você não vai estar capturando a essência dele. E você não precisa da essência do outro autor. Você tem a sua essência. Então, não copie, se inspire, tire um tempo para ler, escreva bastante todos os dias, que dentro de pouco tempo você vai se tornar melhor do que você pensava que você poderia ser. Eu tenho certeza, porque assim como todas as outras técnicas, todas as outras artes, é tudo treino, prática e hábito. Não existe dom. Pode até existir dom, mas a maior parte do que a gente consegue fazer, a maior parte das grandes obras feitas pela humanidade foram feitas pela técnica, pela habilidade. Então, você adquirindo essa habilidade, essa técnica, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Eu tenho certeza. Bem, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que eu tenha ajudado ao menos um pouquinho. Quem gostou, deixa o like aí de novo, porque vai me ajudar pra caramba, você não tem ideia. E foi muito legal passar um tempinho com você e contar sobre algo que eu amo tanto. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!